senhoras e senhores, meus cumprimentos elistas, companheiros elistas e pessoal da cultura, saudações a todos do Brasil e do mundo. Neste nosso quinto programa, vamos mais uma vez apresentar eventos e objetivos do Elos Clube, todas as quinta-feiras, das 17 às 18 horas, horário de Brasília, e posteriormente disponível nas plataformas do YouTube e Facebook da Rádio Web Esplanada. Pesquise. Então, veja, curta, compartilhe com seus amigos, grupos e páginas dos clubes e entidades culturais para termos mais visualizações e assim fazer crescer o nosso movimento elista. Agradeço às pessoas que visualizaram o último programa e vamos em frente divulgando cada vez mais o nosso Elos Clube. Este programa tem por finalidade e objetivo divulgar os princípios e atividades elistas para que todos possam melhor conhecer e para os próprios elistas dos clubes que participam, mas às vezes não conhecem nossos detalhes da organização e atividades do Elos Internacional e dos Elos Clubes pelo Brasil e em Portugal. Agradecemos aos nossos patrocinadores, sem os quais este programa não poderia ser feito. Primeiro, Supermercado Fiel Barateiro de São Vicente, do companheiro elista Celestino Augusto Alves Domingues, na rua 15 de novembro, São Vicente, desde 1945, com qualidade e bons preços e ótimo atendimento. E agora muitas ofertas para o Natal. Contabilidade São Vicente, do amigo Humberto Alvarez, rua Martim Afonso, 213, serviços contábeis modernos e atualizados de acordo com a legislação vigente. Abertura e encerramento de firmas, abertura de MEI e empresa de pequenos portes. A Agência de Turismo São Vicente, do companheiro José Manuel Dias, na rua Martim Afonso, 220, Galeria Boulevard. Passagens aéreas e terrestres e excursões para todos os lugares do mundo. No fim do ano, vamos viajar, aproveite as promoções. Colégio França, do companheiro elista Sidney Cardoso da França e da nossa tesoureira Selma França, na Vila Caiçara, Praia Grande. De ótima formação cívica e cultural para os jovens, formação de qualidade garantindo um futuro bom para todos. Está promovendo feira de profissões para preparar as inscrições para 2025. Movimento Serviços Especiais, empresa tradicional de serviços de portaria, vigilância e limpeza. Atende os condomínios e empresas de toda a região. Rua João Ramalho, 422. Telefone 3468-9393. No centro de São Vicente. Para seu condomínio, peça um orçamento para apresentar na próxima Assembleia, para diminuir seus custos com empregados e encargos sociais. E o nosso colaborador digital, a Gráfica Máxima, que colabora na digitalização. Primeiro assunto, efemérides do dia. Nessa data, começar por dia 6, que foi ontem, comemoramos o Dia do Tecnólogo, Dia de São Bruno, Dia Nacional do Circulista, Dia Mundial da Paralisia Cerebral. E dia 7, que é hoje, Dia de Nossa Senhora do Rosário, Dia Mundial do Algodão, Dia do Trabalho Decente, Dia do Compositor Brasileiro, e amanhã, dia 8, Dia do Nordestino, e dia 9, Dia Nacional de Doação do Cordão Umbilical. Dia 9 ainda, Dia Mundial dos Correios, Dia do Atletismo, Dia dos Eventos Curiosos e Dia do Açougueiro, né? Quem quiser divulgar, mande uma picanha que a gente faz uma propaganda dos açougues aqui. Dia do Radialista, também é depois de amanhã. Parabéns a todos da área, especialmente meu filho Alex Frutuoso, que tem 2 programas de rádio, próximos eventos e atividades elistas. Então, os próximos eventos. O Elos Clube de Grande ABC promove uma excursão para a Serra Negra, dia 29 de novembro. Informações pelo telefone 11 999 77 9682, com a presidente Márcia Maria Rodrigues. Já mandei mensagem para todos os elistas de São Paulo e ABC. Quem quiser participar, é só entrar em contato com a Márcia. O Elos Clube promove dia 24 de novembro, domingo, um delicioso almoço, sendo como prato principal bacalhau a Gomes de Sá, com a apresentação do Rancho Folclórico Verde Gaia, do Centro Cultural Português, nosso importante parceiro nas atividades culturais da região. Informações pelo telefone 13 991 427397, que é da secretária Mônica.
No dia 8 de dezembro, domingo, nosso tradicional almoço de Natal, com muitos prêmios, brindes de Papai Noel para receber as crianças, comidas típicas do Natal, que foi tratado inclusive ontem na reunião, muitas frutas. Informações pelo telefone, também 13991-427397. Reserve logo o seu convite, porque vai ter muita procura esse fim de ano, né? Preço razoável também para participar do almoço. Aliás, falando em Hélio São Vicente, ontem tivemos a reunião mensal da diretoria e nessa reunião são apresentadas as contas do mês, os próximos eventos, enfim, uma prestação de contas para todos os diretores. É um exemplo que deveria ser seguido pelos demais clubes, né? E como sempre digo, o Helios é uma entidade cultural, mas nada impede, por exemplo, de promovermos ações filantrópicas para ajudar outras entidades. Então, ontem, na reunião de diretoria, foi aprovado dar um percentual do evento de 24 de novembro para um grupo de apoio às pessoas autistas, crianças e adultos que são autistas, e fazer uma festiva de Natal para eles, que são todos aqui de São Vicente. Já fizemos uma boa ação em outros anos e agora merecem a ajuda de todos, que participarão do jantar. Então, quem colaborar com o jantar, participando do jantar, no dia 24, um percentualzinho vai para esse grupo de apoio aos autistas. E no Centro Cultural Português de Santos, dia 30 de novembro, na sua sede, no Salão Camoniano, que é o salão lá do primeiro andar, muito bonito, um jantar dançante em comemoração aos 129 anos da entidade. Deve ser a mais antiga de Santos em atividade. Da mais antiga. Convite pelo telefone da Secretaria 3219-3079. 3219-3079. E como sempre falo, este programa aqui na Rádio Planalto tem como objetivo levar ao conhecimento do que somos e o que representamos. Então este programa deve ser um canal para divulgação e conhecimento de todos. Vamos conhecer, divulgar o que o Helios Clube tem em organização, representação e tudo o que acontece, como já falamos. Esclarecendo sobre diretoria, a nossa hierarquia estatutária, temos o Conselho Superior, que é composto de ex-presidente e ex-secretários. O atual presidente desse conselho é o ex-presidente da última gestão, Sidney Cardoso da França. O presidente é sempre o último eleito. Na próxima reunião, eu vou trazer o nome dos componentes desse conselho, que não tem aqui disponível agora. Esse conselho tem a missão de emitir parecer sobre alguma divergência entre clubes, entre os diretores, dúvidas suscitadas sobre algum assunto que não está nos estatutos e na Constituição ilícita. Temos até um parecer recente que está aguardando a assinatura do presidente para a devida divulgação, né? Então, hoje, como documento histórico, vamos continuar a ler mais uma parte do livrinho dos anais da 10ª Convenção em Fortaleza, que foi de 1 a 4 de outubro de 75, portanto há 49 anos, onde teve muita participação em atividades culturais e defesa da língua portuguesa, conforme vou citar alguns trechos. Eu sugiro até que este tipo de documento seja elaborado pelas diretorias dos clubes futuros nas convenções, para ficar registrado em papel para sempre divulgar para todos que querem conhecer o Helios Clube. Então, vou pegar uma partezinha aqui pequena desse livro para a gente comentar. Aqui diz o seguinte: Helios Clube na atual conjuntura, quer dizer, isso era em 75, hoje mudou um pouco os conceitos, mas muita coisa ainda vale, né? E conceito de comunidade, que todo mundo tem uma noção da comunidade que nós representamos. Então existem vários tipos de comunidades culturais, associativas, de estrangeiros que vieram para cá e formaram a comunidade japonesa, a comunidade italiana, a comunidade portuguesa, né? Então cada um tem uma característica diferente. Então esse pequeno trecho aqui foi escrito por Mário Augusto Mota, que era de São Paulo. Como eu já falei, os elistas de São Paulo sempre foram muito atuantes, né? Então diz assim: nesta tão almejada convenção luzilista, usou um termo diferente aqui, desta magnífica e generosa fortaleza, que marcará a época nos anais da história do elismo universal.
A unidade de São Paulo, neste instante de vivência feliz e fraternal, saúda calorosamente os useristas amigos de todo o mundo, Lusíada, notadamente os useristas do Ceará, que ele estava realizando a convenção lá, estava saudando a todos que estavam lá presentes. O Elos Clube, ainda jovem, na época era bem jovem, em pleno desenvolvimento e maturidade, traz consigo dentro da sua filosofia a tradição, a cultura e a história de uma grande raça e civilização. Nascemos e descendemos do povo Lusíada. Falamos uma língua geograficamente dilatada, que nos envolve e entrelaça numa corrente de elos indestrutíveis. O elismo é um movimento de congregação de valores humanos dispostos a defender a aliança e a promover a boa compreensão dos povos que falam a língua portuguesa. O elismo é um movimento de pureza essencial acima de turbulências impermanentes, com as nossas coordenadas e diretrizes do mundo português. Cresceu de importância e, concomitantemente, as nossas responsabilidades, identificando-se cada vez mais com a sua razão de ser. O elismo não perdeu seu rumo e seus objetivos, ao contrário, cresceu de importância e valor. Agora, mais do que nunca, é preciso distinguir e situar o marco milenar da cultura lusíada, eternos como a própria humanidade, e caracteristicamente identificado pelo universalismo de suas concepções filosóficas. O elismo hoje tem mais sentido que ontem. É preciso realmente crer, sem o que não se atinge o nosso objetivo e idealismo indispensável à constituição de um movimento destinado a aproximar os homens de boa vontade que constituirão as sociedades de língua portuguesa. Aproximar, sim, os nobres formados e informados da grandeza histórica dos povos que constituem a verdadeira comunidade lusíada. O elismo dimensiona, em termos de comunidade, a verdadeira civilização e cultura portuguesas, num sentido mais amplo de verdadeira existência e mensagem comunitária. Comunidade, cujo conceito é preciso que se entenda para definir as relações humanas dentro da filosofia elista, não se confundindo jamais com o conceito de comunidade luso-brasileira. Entendemos que a comunidade lusíada, a qual pertencemos, não é e nem deverá ser um organismo entre Estados e, sobretudo, um organismo político. É, sim, um imperativo da razão acima do conceito de luso-brasilidade. Daí, aceitarmos e defendermos, dentro da nossa filosofia, o pensamento universal de comunidade lusíada, deixando o conceito de luso-brasilidade para as relações no sentido regional, doméstico e de ordem política. Comunidade cuja expressão tem sido usada à falta de melhor para definir numerosos tipos de relação entre os homens e as nações, tipos que variam desde o anseio e a busca de arrojadas associações entre Estados, por vezes limitados a determinados setores específicos da atividade social e econômica. Portanto, este, para nós elista, ultrapassado, restrito e parcial, não satisfazendo plenamente os anseios da nossa filosofia. Comunidade, como bem definiu André Lalande, é uma comunhão de meios de civilização, de tradições históricas e aspirações comuns. Comunidade, cujo conceito do elista Otto Cirilo Lehmann é o mais escorreito, atinge realmente o objetivo do Elos Clubes, dimensiona os termos definitivos, o universalismo da cultura lusíada, num sentido mais amplo, onde inexistem fronteiras geográficas e predominem apenas as marcas milenares de uma cultura cada dia mais caracterizada e uniforme, e de sentido intimamente expansionista. É o que procuramos fazer e aceitar dentro da filosofia elista. Assim, o conceito acertado de comunidade lusíada, cujos vínculos e propósitos devem ser estudados e preservados e defendidos dentro do elismo, com o fim imprescindível de se fixar o verdadeiro conceito ontológico de comunidade, acentuando a sua diferença específica e exata de lusíada. Não se pode falar em elismo
e em unidade espiritual da comunidade lusíada, sem falar da importância capital e primordial da civilização e cultura portuguesa, tendo como vínculo o fator principal a língua portuguesa. Língua, vínculo imperecível e que é realmente denominador comum da comunicação, através do qual podemos transmitir e escrever a própria história e criar uma autêntica unidade espiritual de comunidade. Assistimos aturdidos e apreensivos a transformações as mais variadas de ordem socioeconômica, cultural, econômica e política. Mudam-se, alteram-se dia a dia as estruturas políticas e ideológicas da nação peregrina em terra alheia. Novas nações e governos, para nós lusíadas, quer queiram, quer não, são formados e constituídos. Bandeiras são arreadas e destruídas, mas a língua portuguesa continua altaneira, indestrutível e vocalizada pela grande de todas as raças e etnias. A obra civilizatória dos lusíadas cristãos, sob os mais diversos aspectos, é indestrutível e eterna. Eis aí a forma irresistível e morredora da língua dos lusíadas, que dimensiona o termo de comunidade, a cultura portuguesa em todos os ângulos, num sentido amplo e universal. Certa feita, disse com muita propriedade um diplomata, o ex-ministro do Exterior do Brasil, que o Brasil não pode aceitar as indiferenças que a língua portuguesa venha a desaparecer da África, e espera que os elementos positivos da cultura ocidental, transportados da Índia para a China pelos portugueses, precisam ser respeitados da mesma forma que, respeitando em nossa pátria os elementos culturais trazidos pelos africanos, ou chineses, japoneses, italianos, árabes e tantos outros povos que contribuem na formação da nossa gente e no progresso do nosso país. Recentemente, Gilberto Freire falou: os brasileiros não podem desinteressar-se do quadro de quanto em Portugal e em Angola é agora cultura de perigo de vida, cultura diante da qual é preciso que o eslavo soviético recue. O poder eslavo já é tão superpotência do sistema ideológico que só nos sentimos, bom, aqui não vale o caso aqui, porque era a política de invasão da época, né? O Eros Clube cabe mostrar o caminho certo e seguro, pois o erismo tem sentido universal. O erismo não se prende a locais ou países, onde houver fortalezas, feitorias, padrões ou vestígios da cultura lusíada, lá estará presente a civilização e a cultura, representada pela ação do homem que vinca com a sua presença comunidade lusíada. Vale a pena, pois, pensar e agir em termos de erismo, unidade e comunidade. A tarefa é árdua, mas não é difícil, vale a pena. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Declarou Fernando Pessoa. Para terminar, eles, caríssimos, estimados elistas, a prova da nossa vontade e de nosso entusiasmo. A constituição desta magnífica e acolhedora convenção, resultado do esforço ingente e denodado dos nossos irmãos lusíadas do Ceará, desta linda e translúcida cidade de Fortaleza. Então, resumindo aqui em 5 itens, o conceito de comunidade. 1. É uma comunhão de meios de civilização, de tradições históricas, de inspirações comuns. Dimensionar em termos definitivos o universalismo da cultura lusíada, num sentido amplo onde inexistam fronteiras geográficas que predominam apenas as marcas lineares de uma cultura cada dia mais caracterizada e uniforme, e de sentido nitidamente expansionista. 2. Conceito ontológico de comunidade, acentuando sua diferença específica e exata de lusíada. 3. Erismo e a defesa da cultura e a civilização portuguesa, tanto por fator de língua portuguesa. 4. Comunidade lusíada, cujo conceito do erismo não se confunde com o conceito luso-brasilidade, que deverá ser um organismo entre Estados e, sobretudo, um organismo político. Aceitar e proclamar a mensagem que proferiu recentemente o Gilmar Freire, que proferiu defesa da língua portuguesa. Então, esse é mais um pequeno trecho do nosso anais da 10ª convenção,
que agora já o ano que vem vão ser a 35ª, entendeu? Então é muito interessante a gente acompanhar isso aqui, né? E esclarecendo também o que existe muito aí sobre comunidade lusíada. A comunidade lusíada são os 8 países que falam a língua portuguesa no mundo: Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, né? E Timor-Leste. Então são esses países que ainda têm a língua portuguesa como língua oficial. Então esse foi o texto da Convenção de CDLG. Tá. Antes de apresentar um trecho da Convenção de Maringá, que está aqui, completando aquele assunto, eu vou ler o prefácio deste livro que está sendo colocado para sorteio. Espero que o pessoal mande suas mensagens querendo concorrer a receber esse livro do Jorge Chichorro Rodrigues. E aqui ele já fala na contracapa assim: língua mãe, língua que nos leva mais além, reinando sobre o sal mesmo, o nome antigo de Portugal, e o seu lado, ó coisa do fado: Brasil, Angola, Guiné, Cabo Verde, São Tomé, Moçambique e Timor. Novos mundos, filhos da dor e do amor. Língua mãe, língua que nos leva mais além, que em nós deixa um travo assal, um pedaço da alma de Portugal. Tem alguns termos que eles usam muito em Portugal, a gente não usa tanto aqui. Por exemplo, malhas que o destino tece. Esse tece aqui, quer dizer, seria que o destino apresenta. Tecer para nós é um termo diferente, mas para eles vale também. Malhas que o destino apresenta. Entendeu? Então, explicação sobre isso. Então eu vou ler o prefácio desse livro, que fala mais alguma coisa sobre ela e sobre a língua portuguesa. Vou ver uma aguinha. Prefácio. Foi o mar, é o mar e será sempre o mar que nos unirá pelo laço fraterno da língua portuguesa. Porque os portugueses, com as grandes navegações, foram para todo lado no mundo, né? Além de África, Ásia, Oceania, Austrália, Brasil, né? E até a América também teve algum início de coisa portuguesa lá. Há 600 anos partiram naus e caravelas com a cruz de Cristo, que era o símbolo das caravelas de Portugal, gravada no pano das suas velas, tendo a utopia como sonho na alma dos nossos valorosos marinheiros. Homens das 7 partidas, comandados pela visão de homens de boa vontade, homens de paz, homens da luz. Utopia ou não, é deles e com eles que se escreveu a história de uma nação. Anônimos, desassossegados, que buscaram na vanguarda construir um futuro. Verdadeiros alquimistas da paz, hoje sulcando os mares e oceano. E a caravela da língua portuguesa que divulga a nossa nova mensagem. A mensagem de união entre os povos de língua portuguesa, uma corrente que vincula os princípios de amizade entre os povos de diferentes bandeiras, mas com uma cultura e língua que se fundiu, respeitando as diferenças assentes na igualdade. Ela quer dizer que muita coisa da língua portuguesa, por exemplo, aqui no Brasil, se adotou muito termo de origem africana, de origem guarani também, tem muita palavra que é de origem indígena, então foi se amoldando no nosso falado. A mensagem de união entre os povos de língua portuguesa, uma corrente que vincula os princípios de amizade entre povos de diferentes bandeiras, mas com uma cultura e língua que se fundiu respeitando a diferença assente na igualdade. Foi numa atitude igualmente visionária que Eduardo Dias Coelho, sentindo a importância e a grandeza da língua portuguesa no mundo e o seu acentuado crescimento, decidiu congregar 2 povos irmãos, Portugal e Brasil, uma generosa obra marcada pelo ideal humanista, assente dos princípios de fraternidade e igualdade, numa corrente de união que se havia de alargar posteriormente em mais 6 países de expressão oficial portuguesa. Da utopia de um homem nasceu o movimento inteirista. E esta a convicção que ainda hoje nos norteia em cada elos, em qualquer lugar. É com esta determinação, com os pés assentes no nosso passado, mas com os olhos virados para o futuro, que construímos o nosso presente.
Isso é o conceito de cultura, né? A gente se baseia no passado para o nosso presente e preparar o futuro. Por vezes há pequenos passos, mais firmes, almejando e aperfeiçoando a consolidação dos sonhos que são feitos os homens. A nossa missão é o por fazer. Mais que o destino tece é uma homenagem à lusofania, um testemunho vivido na primeira pessoa que conhece e sente a universalidade do caráter único de uma língua que sabe a conquista e a tolerância. Tem fado, tem samba, tem normas, batuques, tem coladeira, tem alegria e tristeza, fruto de uma alma das suas diferentes culturas, onde também mora a saudade. Nesse livro. São pessoas e lugares, episódios, crônicas e até confissões que Jorge Rodrigues, o autor, partilha no seu sentido português. Também ele, verdadeiro herdeiro dos homens das sete partidas, uma visão única, onde não consegue esconder o seu sentir de poeta e, por isso, atento às emoções e afetos. Sente e vive a grandeza da língua, onde navega por mares nunca antes navegados, conferindo a autenticidade e a genuinidade numa fluidez de pensamento, num encontro de palavras e sensações que só os grandes mestres está reservado. Este livro é o retrato de família, daqueles que guardamos na memória como um momento de alegria e imortalidade, onde cada um dos presentes procura mostrar sua individualidade, mas inevitavelmente unidos até a eternidade pelos laços de parentesco ou pela franca amizade. Conheci Jorge Rodrigues por ocasião do concurso literário internacional em comemoração ao 50º aniversário do movimento irista, em agosto de 2009, organizado por José Luiz Campos, na altura vice-presidente continental para a Europa, do Eros Internacional, cujo tema é És filha de Portugal, é mãe de muitas nações. És a língua universal que é cantada por milhões. Uma evocação e homenagem à língua portuguesa. A cerimônia de entrega de prêmio foi no Salão Nobre do Governo Civil de Faro, e nesse dia 7 de agosto tive o privilégio de entregar a Jorge Rodrigues os 4 prêmios que granjeou no concurso, 2 na prova e 2 na poesia, e que mereceram unanimemente o reconhecimento do seu enorme talento, fluidez e elegância de escrita. Os 2 textos premiados, O Embaixador e Uma Pessoa, integram mais que destino tece. É um dos poemas premiados e ilustra a contracapa. Que o destino ou as malhas que ele tece, que os nossos caminhos se voltassem a cruzar. Até porque naquela altura descobrimos com muito agrado o fato de sermos companheiros do Eros Clube de Lisboa e Eros Clube de Faro. Foi acompanhando as nossas atividades e tomou conhecimento do nosso trabalho na área de edição de livros. Fez-nos o convite para editarmos o seu próximo livro. Entre a honra e a responsabilidade, acabou por vencer a audácia e abraçamos esse novo projeto com toda a determinação. Ainda não refeita do novo, mais desafiante empreendimento, convidou-me para proferir esta obra, prefaciar esta obra. Desta vez, não ganhou a audácia, mas sim o atrevimento. O Quinto Império, ou Império da Cultura, como profetizou Fernando Pessoa, e e será sempre um projeto inacabado. O nosso Porto sempre por achar. Assinado por Dina Lapa de Campos, do Eros Clube de Faro, que colaborou na montagem desse livro, na edição também, e foi muito sucesso. O Jorge Cissou foi premiado por esse livro, e quando ele esteve aqui no Brasil, ele nos trouxe alguns exemplares no nosso centro de documentação. Então, esse é o livro que está disposto para a gente fazer um sorteio mais à frente. Não posso dizer já, espero que mais pessoas participem, né? Mande o seu interesse em participar no sorteio. Depois vou montar os papeizinhos para a gente fazer um sorteio para quem quiser se interessar pelas histórias do Eros Clube.
Tá. Então isso está resolvido. Bom, agora eu vou falar mais sobre as convenções e vou apresentar mais um trecho da última convenção, que foi em 3 cidades, né? Foi Londrina, Mandaguari e Maringá. E agora, em Maringá, tivemos os passeios pela cidade, a visita à Catedral dos Arautos do Evangelho e, no final, a Igreja Nossa Senhora da Glória, Catedral de Maringá, que foi um evento muito bonito e emocionante. Depois eu vou explicar melhor sobre isso também, né? Um detalhe que eu não falei na outra vez, sobre a convenção de Mandaguari, eu lembrei que a prefeita, que é uma enfermeira muito simpática, a dona Ivoneia, a prefeita foi reeleita, inclusive agora, teve a cortesia de se abaixar para atar os cadarços de tênis de uma lista sobre as fotos da imprensa, querendo registrar o hino Cidade de Fato. Quer dizer, uma prefeita se abaixou para amarrar o cadarço, mas todo mundo gostou, ela é sempre sorridente. Então valeu o registro pela simpatia e a cordialidade da prefeita, né? Registro histórico. E na convenção de Maringá, nós participamos, com grande apoio da prefeitura, de um bonito evento no Teatro Calil, no parque, também depois no Parque do Japão. E passei em lugares bonitos da cidade. E como curiosidade desses passeios, nós passamos sobre um trecho que tem uma linha de trem que passava pela cidade e cortava a cidade no meio, como tivemos aqui em Santa Cruz. E a cidade cresceu e a linha do trem foi enterrada, foi canalizada para baixo, que nem o metrô, né? Para não atrapalhar o trânsito da cidade. Ficou muito interessante, porque aí passaram as avenidas todas passaram normais, né? E no Teatro Calil foi um momento muito interessante, muito emocionante, porque se juntaram todos os presidentes e participantes lá, num teatro grande, foi na parte de baixo, perto do palco, né? E todo mundo lá apresentando seus discursos, apresentações, né? E logo no início do evento, um gatinho miou lá no alto, ficou. Aí na hora eu me lembrei da minha gatinha Potiche, né, que ficou presa num quarto na casa da minha filha em São Paulo, né? Então foi muito interessante isso. Então foi um momento de emoção e eu até pensei, Potiche, estamos aqui, né, a minha gatinha. Então é muito triste deixar nossos pets tão longe assim, né, para a gente participar do evento, mas enfim, tivemos que passar por esse momento de emoção também. Então, inclusive nesse local, outros presidentes, como a presidente de Londrina, declarou emocionada sobre a beleza do encontro, todos emanados na vontade e participação do movimento elitista, né? Companheiros do Brasil inteiro, reunidos pela graça e obra da autoridade de Coelho, né? Como outros presidentes também falaram, como a presidente eleita, Matilde Caroni, fez suas declarações emocionadas pelo momento, junto a este palco do cinema, né? Num lugar meio escurinho e tal, foi muito legal, né? Muita comoção e fraternidade. Então, eu vou ler mais um trecho aqui dessa convenção, agora da parte de Maringá, né? Porque depois dos passeios, dos eventos e tal, à noite, às 19h30, foram reabertos os trabalhos no salão de festa do Centro Português de Maringá, na Rua Luiz de Camões. Foi composta a mesa principal, né? O presidente, os participantes, eu, Matilde, e foram colocadas sobre a mesa principal as bandeiras dos clubes participantes, né? Como sempre eu falo, na mesa principal a gente coloca as bandeiras assim, com o logo voltado para frente, né? Para ficar bonito. E essas bandeiras foram colocadas com a entrada dos países. Depois foi feita a entrada das bandeiras dos países lusófonos pelo pessoal do rancho folclórico que entrou logo em seguida. Após o discurso de saudação, componentes da mesa, depois teve a apresentação do rancho folclórico do Centro Cultural Português de Maringá, que não estava previsto numa falta, mas foi bonito, a gente conhece, ficou muito bacana isso aí, né? E, como eu sempre falo, essas atividades culturais nas próximas convenções tem sempre que fazer parte da programação, da pauta, porque realizar assim, eventos de surpresa fica chato para quem não tinha aquilo previsto, não estava nem na convocação. Então é bom que a organização das convenções
prepare com bastante antecedência uma pauta bem rigorosa, tanto de apresentações culturais, como de participantes, né, como palestrantes. Lá em Maringá tínhamos um palestrante para falar, não apareceu. Em Londrina tinha agendado a visita do prefeito, presidente da Câmara, não apareceram também, né? Só em Maringá, em Mandaguari, estavam todos lá, a prefeita, o presidente da Câmara. E em Maringá tivemos o vice-prefeito, que também é do Elos Clube lá, né? Mas é uma falha grave. O pessoal da zona tem que procurar confirmar o máximo possível com esses palestrantes, com essas autoridades, para que a gente não fique com a pauta errada, né? E depois foi feita a apresentação de uma coisa que foi novidade nessa convenção. Eu fiz uns cartões de condolência, porque todo ano a gente tem elistas que falecem e tal, e tinha alguns até há mais tempo também. Então eu fiz questão de fazer uma lembrança em memória dos elistas falecidos, alguns recentemente, outros mais há tempo. Então vou citar aqui porque são poucos, né? Joaquim da Rocha Brites, nosso fundador aqui de Santos, né? Jorge Dodaro, presidente do Hélio Teresópolis, faleceu depois da convenção lá dele. Antônio Joaquim Veloso, um escritor muito bom português, muito bom, tem o livro dele de Niterói. Gentil Moreira, um ilista muito empenhado, tem a padaria Beira Mar lá em Niterói. Helena Rodrigues Marques, de Santos, foi nossa companheirista de Santos, morava aqui na Praia Grande, era muito ativa, participava de todos os encontros, nas reuniões, ajudava nas solenidades, nos eventos. Uma perda muito sentida por todos, a Helena Rodrigues Marques. Rosemary Reis Marques, também foi presidente do Vale de São Vicente, morreu na época da Covid, também muito competente, corria atrás de muita coisa para resolver, né? Então foi uma perda que todo mundo lamentou, né? Joaquim Pereira de Carvalho, era um senhor de Londrina, que era dentista, foi presidente, foi governador distrital, muito ativo em Londrina também. José França Conte, de Niterói, marido da atual presidente, Matilde Conte. Ulisses Morosete Martins, aqui de São Vicente, nosso companheiro advogado, surfista, foi muito ativo no Elos Clube de São Vicente, participava sempre dos eventos lá. E a OAB de São Vicente prestou uma bonita homenagem para ele. Até na praia, os surfistas fizeram um círculo no mar, quando foi jogada as cinzas dele na praia aqui em São Vicente. Cláudio Matias Munhoz, também do Hélio de São Vicente, morreu de Covid também, muito ativo, participava. Inclusive ele que elaborou o primeiro estatuto da Academia Vicentina de Letras, era contador, e então deixou uma... Amílio Vasconcelos, do Elos Clube de Leiria, em Portugal, também ele participou na convenção em 2007 comigo. Foi quando, inclusive, foi aprovado que a convenção de 2009 seria em Leiria, em Portugal. Mas aí, por desacordo lá com os demais de Portugal, a convenção não saiu em Leiria, foi para Lisboa, né? Juvenal Marques era um delegado aqui de São Vicente, que era lista de São Vicente também muito novo, uma perda muito sentida. Inclusive a viúva dele é que ontem pediu a colaboração para os autistas aqui de São Vicente. Manuel Matias, de Maringá, esse eu não conheci pessoalmente. Amorim Pedrosa Moleirinho, que era o pai da Olga Moleirinho, lá de Maringá também. Atílio Cardoso, de Moarama, não conheci. Deodato Pires de Olhão, esse conheci, veio aqui em 2011 no ABC, em São Paulo, quando teve a convenção aqui em 2011, e ele que propôs, e todos aceitaram, que a convenção seguinte, 2013, fosse em Olhão, e foi lá realizada. Foi muito bom, foi muito competente, né? Maria de Lourdes Ramalho, de Belo Horizonte, também uma elista tradicional, era muito ativa, fez muita coisa pelo elismo lá em Belo Horizonte, né? Então, na época, desejamos o pêssego das famílias, alguns que estavam lá presentes, né? E depois o presidente lá do Elos de Maringá, o Edson Cabora, saudoso, ele está presente, né? O presidente Sidney fez o seu discurso de salvação também. E também tivemos uma apresentação do Elos Jovens, né? Que eles têm professores, estação de reuniões, espera o desenho. Bom, isso é feito no Jovem aqui de Praia Grande.
e falou sobre o futuro do elismo e conta com a consideração de cada um, com a formação do Elos infantil juvenil. Depois dessa parte das apresentações, nós fizemos a montagem lá atrás da mesa principal da diretoria eleita na convenção em Londrina de manhã. E fizemos uma assembleia jurídica administrativa de manhã, quando foi eleita a nova diretoria, e a posse foi à noite, que a posse é a solenidade formal de todos já assinaram os termos de posse e tal, dos eleitos que foram eleitos por 2 anos até o ano que vem. Então, foi eleita a Matilde Carolina Jaime Conte, de Niterói, vice-presidente Sidney Cardoso da França, Praia Grande, secretária-geral Márcia Maria de Peçanha, de Niterói também, tesoureira internacional Selma Cristina Dias da França, de Praia Grande, conselho fiscal efetivos Antônio Ramos Augusto, do Elos Clube de Santos, Antônio Rodrigues Ferreira, do Elos de São Paulo, tradicional elista também, Elos de São Paulo Sul, Ana Maria Silva Moreira, do Elos Clube de Visconde de Rio Branco, também tem um clube muito ativo, né? E ela participou de todos os eventos lá. Suplente do Conselho, Olga Elizabeth Moleirinho, lá de Maringá, que eu falei no início. Luiz Alberto Ferreira, do Elos Clube de São Vicente, nosso atual presidente do Elos de São Vicente. E Celestino Augusto Alves Domingues, do Elos Clube de São Vicente também, que foi presidente até o ano passado, até este ano ainda, no meio do ano. E também é um dos nossos patrocinadores, a quem agradecemos. Então, a presidente Matilde agradeceu a confiança, pediu a colaboração de todos, eleição e tal, e ela tinha até um livro para ser apresentado, mas houve um atraso lá com a gráfica que ela tinha contratado e o livro não saiu. Também de Praia Grande, também tinha um livro para ser lançado na convenção, problemas de gráfica também, o livro não saiu. Né? E também, né, foi eleitos os diretores ad nutum, que são aqueles diretores contratados, nomeados, né, mas não é como a diretoria principal. Então, primeiro tesoureiro, Carlos Alberto Indaleste, do Elos de Santos, diretora de Centro de Documentação, que é a nossa sede aqui em Santos, que tem o arquivo de todos os Elos, Maria Suzé Frutuoso, do Elos de São Vicente, e diretoras adjuntas do CDME, que foi uma novidade para tentar ajudar a manutenção do CDME, Noêmia Anunciação Serra Augusta, do Elos de Santos, Argenito Oliveira da Silva, do Elos de Praia Grande. E como vice-presidente para a América do Sul, sou eu, José Roberto Frutuoso, São Vicente. Vice-presidente para a Europa foi nomeado, mas não apareceu, mas já estava eleito antes, foi nomeado em reeleição, José Agostinho Dourado, Elos de Olhão. Depois, os diretores eleitos assinaram o termo de posse para registro no cartório aqui de Santos, né? Montaram a foto oficial, que está sendo divulgada por todos aí, quem quiser. E depois, é o que eu falei, estava prevista uma palestra do reitor da Universidade Estadual de Maringá, Dr. Leonardo Vanali, cancelada, sem justificativa, porque não apareceu. Né? Depois tivemos o jantar de gala com os convidados e tal, confrontação de lista e tal. Né? Depois amanhã vamos falar, amanhã não, semana que vem vamos falar sobre o evento da igreja, que foi quase iniciado, do Parque Calil também, da placa, do Parque do Japão, dos Arautos do Evangelho, que foi um evento muito bonito também, né? Com um coral da cooperativa Cocamar, né? Muito agradável para todo mundo escutar. Né? Então isso fica para outra semana. Agora eu vou ler, como eu toda semana faço, um texto da cartilheirista e vou ler na página 19, Serelista. Serelista é ter alma de poeta, ter a vida sempre em festa, é sentimento fraternal. Serelista é ter nascido brasileiro, ser forte e altaneiro, é amar a Portugal. Serelista é português ter nascido e no Brasil ter vivido. Com muito amor e firmeza, serelista é respeitar as tradições da velha terra de Camões e a língua portuguesa. Serelista é darem-se as mãos, amarem-se como irmãos e ter um grande ideal. Unirem-se as 8 nações num elo de corações, a pátria-mãe Portugal.
escrito por Elisete Soares, Helios Clube de Brasília. Tá? Então essa parte já está falando. Agora, além de falar dos nossos colaboradores, tem um programa que nós recomendamos para a comunidade portuguesa para ouvir pela Rádio Trianon de São Paulo, 740M, no domingo de manhã, a partir das 10 horas. O programa Portugal no Rádio, de Martins Araújo e Adriana Cambaúva. Muita variedade sobre notícias de Portugal, músicas portuguesas e entrevistas interessantes de muitos participantes da comunidade, empresários, pessoal da cultura e tal. Muito interessante para a comunidade. E ele também está no Facebook. Quem não acha que a Rádio AM em alguns lugares não pega bem, mas no Facebook está lá o programa dele, né? Martins Araújo, Adriana, Portugal no Rádio. Agora eu vou ler aqui um texto do ex-presidente do Helios Praia Grande, que é o Alberto Araújo. Não, João Alberto, não era o outro. Vou ler o texto de ontem, que fala, inclusive ele escreve todo dia um texto assim muito bonito, e eu passo por um grupo chamado Filosofias Joaninas. Joaninas porque em homenagem a ele, porque é tudo ele que escreve, eu ponho lá e muita gente curte, compartilha e tal, gosta, né? Então diz assim, é o de ontem, né? Nem de hoje, porque esse aqui eu achei interessante. Existem pessoas tão especiais, que faltam palavras para descrevê-las. Estas pessoas te acompanham na vida como uma luz clareando cada vez que escurece. Essas pessoas estendem a mão generosamente cada vez que a gente cai. São pessoas tão especiais que elas nem cabem dentro. Elas são da vida, do próximo, da família, do irmão, do desconhecido. É gente que é afeto, é capricho de Deus. Sou grato pela minha vida e pelas pessoas que fazem parte dela. Mas, acima de tudo, sou grato a Deus por me conceder tudo isso. Aí ele fala, bom dia a todos e tal. Todo dia ele manda. Vou ler o outro de hoje, que é pequenininho também. A vida é essa estrada em que cada passo nos ensina a seguir adiante, onde a gente luta para converter o sofrimento em aprendizado, atravessando o próprio deserto para reinventar o caminho. Nunca é tarde para começar um novo caminho, viver uma nova história e construir um novo sonho. Nem tudo o que a gente passa é porque Deus quer que a gente passe. Às vezes é nossa teimosia que nos leva a tanto sofrimento. É verdade. Bom dia a todos. Agradeço ao João Alberto, ex-presidente do Helios Clube de Praia Grande, pelas belas mensagens, e espero que ele veja nosso programa com nossos agradecimentos. O salmo do dia: alegram-se os céus, regozije-se a terra, brame o mar e sua plenitude. Salmo 96. Nós estamos já perto do fim, mas eu vou ler mais uma coisa aqui interessante. Isso aqui é da Prefeitura do Processo, não precisa. Sobre a fundação do movimento ilista, escrito por Maria Inês Botelho de Mandaguari, né? Maria Inês foi presidente nacional, foi presidente do Helios Clube de Mandaguari, foi governador distrital, participa sempre das nossas convenções, colabora muito na organização das convenções, inclusive com a preparação da cartilha lista. Aliás, eu nem trouxe ainda, vou trazer na próxima vez. Nas convenções tem um livrinho que a gente monta, primeiro com a pauta de todo o evento. Por isso que é importante ter a pauta previamente preparada para que seja publicado naquele livrinho uma sequência lógica de tudo que vai acontecer, dia, hora, locais e tal, tudo bonitinho, né? E também tem alguns textos, tem as fotos dos presidentes que estão saindo, fotos da diretoria, tem algumas fotos de Portugal, outras aqui do Brasil, né?
E os patrocinadores também, sempre é interessante a gente conseguir alguns patrocínios para que a cartilha não saia nos custos do Elos Internacional, só coberto pelos patrocinadores, que são alguns, mas tudo coisas pequenininhas também, baratos também. Então eu vou ler esse texto aqui da Marinês, que diz assim: Fundação do Movimento Ilista. Quanto somos, expectativa e desejo tiveram os 13 homens de ilibada vidas quando fundaram o movimento ilista, isso aqui em Santos. Este foi traçado com a presença de princípios humanistas, onde se sediou a esperança de um mundo melhor, mais justo e equitativo quanto à cultura e demais áreas vitais à vida em comunidade. Inclui-se neste patamar a elaboração e projeção de projetos e ações que alcançassem as suas essências e a defesa da expansão da língua portuguesa. Sonho bem visionário tiveram os fundadores, ao projetarem a implantação de clubes em regiões onde o português alcançou e nele plantou sementes de amor à alma luzida. A congregação dos homens, respeito à família e a todo o aparato necessário aos que nelas vivem. Quando cenários foram montados e seus atores exitosos trouxeram à luz novas realidades. Quando se pôde realizar e transformar o movimento ilista, hoje denominado Federação Internacional Elos da Comunidade Luzida, pela conquista de grandiosidade alcançada além mais. Quando se poderá continuar a realizar através das mãos repletas do humanismo luzida, somados às mãos comunitárias desejosas de ver o mundo numa melhor condição de vida plena. Assim, em seu aniversário de 65 anos agora já, comemorado em 8 de agosto, inserido na lei federal em calendário nacional de datas comemorativas, estamos ilistas cientes de que o mundo precisa ser ainda mais abraçado e atraído pelo ilismo, pois há o estabelecimento de vivência harmoniosa, respeitosa, propulsora no alcance de ideias que elevam o homem e valorizam a vida digna quanto ao desenvolvimento e crescimento humano. Afinal, os seus membros são proativos e engajados em linhas tecidas pelo cristianismo. Olha os tecidos aqui do TSE2. Parabéns à Federação Internacional pelo aniversário, uma vez que se traduz em instituição respeitada, que é sábia e consegue se inserir no cotidiano de cada ilista e do cidadão que alcança os fundamentos dos princípios humanistas. Que todos continuemos a ser humanistas de alma, coração e vivência, agregadora, transformando a cada nova senda aberta a vida humana em um lugar onde a paz colore o céu de cores que agradam a todos que para si envolvem os seus olhares. Que os ilistas, onde quer que estejam, tremulem a bandeira do ilismo profundamente e para sempre. Então, Marinês, ex-presidente, membro do Conselho Superior, membro do Conselho Fiscal Internacional, membro do Managuari e governador do distrito. Então, esse é um texto então, já falamos da apresentação, já falamos da cartilheirista. Sobre o sorteio do livro, eu vou esperar juntar mais alguns interessados, depois vou sortear o papelzinho, então deixa mais gente mandar interesse pelo livro, mande pelo e-mail ou por telefone, para a gente, quando sortear, ter uma participação maior, porque por enquanto não muitas pessoas se interessaram. E quem não ganhar, continua concorrendo para outros livros que eu vou apresentar posteriormente. Então, acho que é isso por enquanto hoje. Como é que está o nosso horário? Está em cima. Então, obrigado pela audiência, por todos que ouviram. Curtam, compartilhem e divulguem o nosso programa Elos Clube, para que tenha mais repercussão, mais participação, mais novidades, e eu procurarei sempre trazer mais informações para vocês, porque o objetivo é esse, que o Elos Clube cresça
participe de todas as atividades. E a semana que vem vou falar mais algumas coisas sobre Maringá, né? E o final da convenção foi muito boa, né? E vamos em frente dessa forma. Muito obrigado, boa tarde a todos, e até a semana que vem, no mesmo horário. Obrigado a todos, saudações iristas. Tá?